Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Visão de Negócios. É isso aí, bora caprichar. Estamos começando mais um episódio por aqui, né? Encerrando a nossa segunda temporada. Como assim, Júnior, encerrando a segunda temporada? Eu vou explicar tudo para vocês, tenho muita coisa, muita novidade. A cabeça aqui tá fervendo, né? A cabeça aqui tá fervendo para contar tudo para vocês. Bom, vocês estavam assistindo a live antes aqui, nós não estávamos com áudio, mas a princípio agora tá tudo funcionando, então vamos iniciar novamente o nosso podcast por aqui. Toda terça-feira, às 8 da noite, o podcast Visão de Negócios, uma parceria do Júnior de Oliveira Podcast e o Jornal Florense, um programa que transforma a sua visão sobre empreendedorismo, negócios, liderança e inovação. Bora caprichar. Que bom conversar com vocês. Hoje, nesse episódio solo, eu venho para contar algumas coisas que eu estou preparando, que eu estou modificando. Não contei nem para o pessoal do som ainda, então eles vão saber agora aqui com vocês, tá? Mas eu estou muito animado com essa nova fase, com essas, com essas novas criações que a gente fez. Por isso que eu coloquei aí no título, obviamente, para chamar atenção, né? É o fim, né? Não é o fim, tá tudo certo. Nós vamos continuar o nosso programa, o nosso podcast, e melhor, nós vamos transformar o nosso podcast como uma vitrine justamente para negócios, para o empreendedorismo da nossa cidade. Então, tudo eu quero contar para vocês aqui. Então eu separei aqui alguns assuntos. O primeiro é esse, das novidades. O segundo assunto é justamente o novo mercado e as tendências para 2026, né? A gente falar um pouquinho até para justificar as mudanças estratégicas que eu estou realizando, justamente para justificar, então, para você que é um programa de negócios, então para a gente entender o porquê que se toma uma decisão estratégica em determinado momento, falar um pouquinho desse encerramento de temporada, dos convidados que estiveram por aqui, das pessoas que sentaram nessa mesa e dos insights mais poderosos que nós tivemos. E quero anunciar para vocês, estou muito animado com um convidado que vem em novembro, né? Estou muito animado mesmo. Quero anunciar para vocês esse convidado, mas lá no final. Então, quem quer saber tem que ficar até o final, né? Viu? Então, tem que saber. Vou revelar para vocês no final. Uma pessoa que eu tive contato na última sexta-feira, né? Uma pessoa que tem um conhecimento muito bom e que gosta de ganhar dinheiro. Eu quero saber aí na live, né? Quem está ao vivo aí, escreve aí quem que gosta de ganhar dinheiro, né? No dialeto italiano, né? Fazer soldi, né? Então quem gosta manda aí, porque eu quero contar esses insights dessa pessoa, porque foi muito fantástico. Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas, né? A ideia é ser um episódio sucinto também, já que estamos aqui num episódio solo, então que seja sucinto, mas com muitos conhecimentos e muitos insights. Bom, quero anunciar para vocês então essa decisão estratégica, né? Na verdade, o podcast não termina por aqui, pelo contrário, ele continua se expandindo, mas nós vamos fazer uma decisão estratégica, tá? Aqui está o nosso logo, Júnior de Oliveira Podcast. Nós vamos trocar esse logo, vamos fazer uma nova identidade visual e vamos agora passar a integrar os serviços, né, que eu faço por fora, né, os serviços que eu faço de produção audiovisual. Eu vou colocar esses serviços junto com o perfil do podcast no Instagram, porque nós já fazíamos isso, mas as pessoas conhecem o Júnior, mas não sabem exatamente o que o Júnior faz. E aí vem o meu papel como marqueteiro, né, como alguém que faz estratégias de marketing. Estava faltando comunicar, né, comunicar para as pessoas o que eu faço, o que eu realmente vim para fazer, né? Então, nós não vamos mais usar o Júnior de Oliveira Podcast porque a gente não faz só podcast. A gente faz produção multimídia, faz produção de vídeos para as redes sociais, faz gestão de Instagram, tráfego pago, ou seja, a gente faz um trabalho totalmente focado na rede social. Então nós temos várias mídias na nossa cidade, né? O Jornal Florense mesmo é uma mídia que foca bastante no impresso, né? Nós temos aí vários produtos impressos, o jornal, a revista. Então são estratégias, são formas de marketing. E no meu caso, eu sou um prestador de serviços para o digital. Então eu olho mais para os serviços digitais, fico de olho em como as coisas estão se transformando no digital. Então nós não vamos se chamar mais Júnior de Oliveira Podcast. A partir de hoje,
e isso eu não coloquei no Instagram, se alguém entrar no Instagram lá, Júnior de Oliveira Podcast, vai ver a seguinte biografia, vou ler para vocês, tá? Social media, produção multimídia, tráfego pago. Produtora do podcast Visão de Negócios. Flores Acunha RS, bora caprichar no teu digital. Então, já deu para perceber que é um conjunto de serviços. Então, o que a gente vai fazer? Estamos abrindo uma empresa. Estamos abrindo uma empresa de social media, produção multimídia e tráfego pago. Estarei à frente desse projeto, né, justamente como uma produtora, e o nosso podcast, Visão de Negócios, é um produto dessa empresa. É um produto da empresa, da produtora. O nome eu vou falar daqui a pouquinho, porque eu acho que já está meio óbvio, né, de tanto que eu falo aqui, como um bordão, né, eu acho que já tá óbvio qual vai ser. Mas faremos essa produtora, e aí o que vai acontecer? Inicialmente, qual que é a história, né? Até anotei aqui alguns insights, né? O podcast nasceu com o intuito de conversar com os empreendedores, conversar e divulgar esses negócios, esses empreendimentos nas redes sociais, justamente com a história dos empreendedores, com tudo que eles têm para fazer. Ponto. Essa é a história do podcast. A gente nasceu com essa ideia. Com o tempo, né, essas pessoas foram gostando desses cortes, desse engajamento da rede social, e aí eles começaram a pedir para a gente fazer serviços digitais para essas pessoas que vêm aqui. Então, muitas das pessoas que eu ofertei o podcast, que eu ofertei patrocínio, que eu conversei, muitas delas a gente não vendeu assim o patrocínio ou não vendeu a entrevista, mas muitas delas a gente vendeu os serviços digitais, que é uma outra forma também de posicionar essa empresa, esse empreendedor na rede social. E aí essa demanda ela vai crescendo, ela vai aumentando. E aí o que eu percebi? Que eu não estava mais só produzindo podcast, que eu estava produzindo conteúdo para a rede social. Então eu precisava, né, nesse momento, trocar essa identidade, estrategicamente trocar, justamente para comunicar para as pessoas que a gente faz, que a gente produz, né, e que a gente produz outros podcasts, inclusive. Nós estamos com um podcast aqui da cidade, que nós estamos em negociação já para produzir aquele podcast. Então, nasce aí uma ideia de produtora, nasce aí uma ideia de empresa justamente para isso. Então, agora a gente passa a se posicionar dessa forma, né? Então, o nome vai ser Capricho Estúdio Criativo. Então, esse estúdio criativo ele se torna realmente uma produtora e uma social media, que a gente cuida dessas redes e faz as produções, né? Audiovisual, social media, marketing estratégico para marcas e pessoas. Eu vou ficar, né? A minha função, né? Vai ser alguém que vai ser o campo, né? Alguém que faz essa interligação dos clientes com os serviços, né? Captar os clientes, fazer os serviços acontecerem. E aí, por isso que a gente vai mudar então o nome do Instagram. Se você entrar lá no Instagram, já está mudado lá a biografia. Nós vamos mudar para o nome da empresa, vamos colocar vamos colocar ali os episódios, os cortes de podcast, mas também os serviços da empresa. Mas é importante ressaltar que não vou estar sozinho. Justamente nós teremos parceiros nessa jornada. E aí a gente vai ter lá os parceiros que fazem imagens, né? Que fazem imagens aéreas. A gente vai ter lá o parceiro que é design, a gente vai ter o jornalista. Então tem uma frente de profissionais que a gente vai convidar, né, que a gente vai fazer o convite para justamente fazer parte dessa rede de parcerias. E aí essa rede de parcerias é o momento que a gente vai... Então a gente vai oferecer os serviços completos. Eu não vou fazer tudo, mas terá pessoas que vão fazer esse serviço. Então essa é a jogada e esse é o novo negócio que nós estamos transformando, tá? E, gente, toda marca que cresce, ela precisa se reinventar. Nós entrevistamos esses dias alguns empreendedores e eles mesmos nos contam aqui no podcast
o quanto eles passaram por transformações de marca, mudança de marca ou mudanças de estratégias. Então isso é muito comum. E toda marca que cresce, ela precisa se reinventar. E aí vale para negócios, mas também para a gente como pessoa. A gente precisa se transformar. Se a gente percebe que está se dando melhor numa área X, a gente tem que focar naquilo, né? Me lembro esses dias do Neco, né? O Neco teve uma sessão para ele na Câmara de Vereadores e no vídeo dele ele falou isso. Ele contou essa história, ele disse assim, que quando ele mudou para a marca Sim, ele percebeu que ele precisava deixar de ser clínico geral para ser especialista. E aí ele se tornou especialista no ramo combustível. E hoje ele tem um grupo, né, de empresas no ramo combustível. Então, essa é a questão, né? Toda marca que cresce, ela precisa se reinventar. E aí eu quero falar para vocês, então, já que eu contei essa novidade, vocês agora já sabem. Quero falar para vocês do novo mercado, das tendências para 2026. Por que essas decisões elas acontecem, tá? Essas decisões. Eu tenho aqui a minha colinha para a gente ir se falando. Nós estamos entrando num novo ciclo dos negócios, tá? Então, para quem é empreendedor, líder, quem quer abrir um negócio, nós estamos começando a entrar num novo ciclo. E quem quiser se destacar nesse ciclo precisa entender esse movimento de mercado, tá? Então, anotei aqui o tópico 1. O marketing ele já está sendo, mas ele será cada vez mais humanizado, tá? Então, as pessoas se conectam com pessoas, as marcas se humanizam e elas crescem. Então, quanto mais uma empresa, quanto mais um negócio tiver a marca, a figura emblemática de uma pessoa que está por trás ou de algumas pessoas, mais aquela marca vai crescer. Porque passou o tempo, na palestra que eu participei com o nosso próximo convidado na sexta-feira, inclusive, na última sexta-feira eu participei dessa palestra e ele falou um negócio muito legal. Que as 10 empresas, as 10 maiores empresas de 1990 e as 10 maiores empresas de agora são diferentes. São dois mundos completamente diferentes. Por quê? Porque o marketing se tornou humanizado. As pessoas subiram para o marketing dos negócios e esses negócios cresceram e agora são outras 10 empresas que são as maiores do mundo. Destaque número 2, né? Ponto aqui, vídeos curtos. Pessoal, falando do marketing, não é sobre postar para postar. Cada vez mais o postar para postar está ficando para trás, porque uma vez o Instagram era tu bater uma foto de uma água aqui bonita da CDL, inclusive um abraço para a CDL, né? Tá completando aniversário esse mês. Tu batia uma foto lá da água, do computador, do estúdio e postava. E isso vai se tornando cada vez mais escasso. Por quê? Porque nós não teremos mais espaço para os posts aleatórios. Nós vamos precisar cada vez mais colocar estratégia, colocar um cronograma para que aqueles posts, aquela estratégia seja uma comunicação que convença e que venda. Então os vídeos curtos se tornam cada vez maiores. Vou falar uma pequena coisinha, tá? Segunda-feira eu postei um vídeo de um corte de podcast imitando uma pessoa, enfim, ela gostou e tal. E essa pessoa olhou esse vídeo umas 15 vezes. Porque ela gostou tanto do vídeo, da produção, e ela assistiu umas 15 vezes a produção. E tu vê, a gente não para muitas vezes para assistir, para ouvir um podcast de meia hora ou para assistir, mas a gente reassiste e assiste vídeos curtos o tempo inteiro e às vezes mais do que uma vez. Então os vídeos curtos estratégicos são cada vez maiores. Ponto 3, mais um tópico. Enrolei a língua, é o vinho. A profissionalização da presença digital. Então, cada vez mais, tá? Quem se comunica bem ganha espaço. Tá? Quem se comunica bem, quem consegue colocar as palavras organizadas, não uma comunicação perfeita, e principalmente quem consegue colocar a sua autenticidade e o seu posicionamento, que é o ponto 4. Autenticidade e posicionamento. O público que está assistindo quer
verdade. Ninguém está me assistindo aqui ou me ouvindo no Spotify para contar lorota. Todo mundo quer verdade, quer consistência, quer presença. O empreendedor que mostra bastidores ganha espaço. O empreendedor que fala com emoção, que entrega valor, ele cria marca. Então a autenticidade e o posicionamento vem. Por que eu elenquei esses 4 tópicos que são cenários futuros para 2026? É por isso que a gente está fazendo essa mudança estratégica e abrindo esse novo negócio. Porque o nosso foco vai ser ajudar as pessoas e ajudar as marcas a comunicarem com estratégia e com emoção. Né? Colocar emoção nas palavras. Né? Agora eu estou falando um pouquinho mais baixo, daqui a pouco eu vou subir o tom, ou seja, falar com mais emoção, falar com eloquência, isso faz a diferença, né? Eu tô aqui mexendo as mãos, eu agora há pouco enrolei a língua e dei risada, ou seja, tudo isso são técnicas e a gente precisa trabalhar isso. Esses dias mesmo tem um cliente meu que ele nunca gravou um vídeo para Instagram, ele nunca fez nada de vídeo. E aí ele me disse assim, Júnior, vai ser para mim um terror, eu nunca gravei vídeo nenhum. Eu disse, capaz, cara, deixa pra nós vamos fazer gravar vídeo. E ele gravou já 2 vídeos, tem um pacote com ele de 5, então amanhã nós vamos gravar o 3º. E ele comentou assim, cara, eu não sabia falar em vídeo, e agora tu fez eu me soltar nos vídeos. E é esse o detalhe, existe essa técnica para fazer o outro lado se soltar. Né? Então, quem é comunicador também consegue cativar isso. Então, pessoal, se tu é empreendedor, né, criador de conteúdo, está começando agora, então a hora de se patrocinar é agora, tá? 2026, ano que vem. Eu estou em outubro, mas estou falando já do ano que vem porque estamos acelerados, né? 2026 vai ser o ano de quem se prepara hoje. Tá? Então, quem está fazendo um marketing bem construído na rede social, e não precisa ser só na rede social, nós temos o jornal, nós temos as rádios, tem que entender onde está teu público-alvo, né? A gente já falou isso no outro episódio. Quanto mais tu se preparar e preparar esse marketing em 2026, vai ser um diferencial. Porque a tendência é a gente começar a abrir um pouco mais a economia e as pessoas vão procurar, e elas vão procurar quem elas lembram que viram em 2025. Então esse é o detalhe, tá? E aí entra o nosso papel, o papel da Capricho Estúdio Criativo é justamente fazer essa estratégia de marketing. Então a gente constrói toda a estratégia de marketing e o que a gente não faz, né? O que eu não faço, nós teremos parceiros que farão, ou seja, o serviço completo tu vai achar nesse lugar aqui mesmo. E, inclusive, com o podcast que vai continuar e vai trazer esses empreendedores e vai colocá-los na vitrine nas redes sociais também através do podcast, através de uma escuta que as pessoas fazem também. Beleza. E aí, por isso que eu decidi, então, hoje encerrar essa 2ª temporada do podcast. Como estou aqui no episódio solo, eu quis trazer essa novidade, vou trocar a identidade visual do nosso Instagram, então durante essa semana que vem vocês vão ver novos posts, novos vídeos, novas mudanças, e aí a gente encerra, né, o Júnior de Oliveira Podcast e começamos então o podcast, né, a empresa Capricho Estúdio Criativo, e o Visão de Negócios é um produto dessa empresa. Então a gente faz essa mudança estratégica pensando justamente nessa construção toda que a gente vem fazendo. Não só de podcast, mas a presença no digital e a questão do social media. Então encerramos a 2ª temporada hoje e a gente quer celebrar, né, com todo mundo. Essa temporada ela foi sensacional. Assim, a primeira foi muito boa, mas a segunda, por causa do nosso espaço profissional, e aqui vai um agradecimento todo especial ao Jornal Florense, aos operadores, a Maís, o Ladson, né, por fazerem um trabalho sensacional aqui de operação de som, a parte técnica, né, porque
isso engrandeceu o nosso trabalho aqui na segunda temporada, ou seja, as pessoas olharam e disseram, nossa, nós temos um podcast em Flores da Cunha, né? Todo bem equipado, tudo bem preparado, e isso graças à estrutura e à credibilidade do Jornal Florense, que está completando 39, né, pessoal? São 39, né? 39 anos. Então pensa só, um jornal de 39 anos, né? O Carlos, toda a sua equipe aqui de trabalhadores, 39 anos foi um jornal que abraçou esse projeto. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque são pessoas que justamente acreditam, né? E ajudam. Agora há pouco nós estávamos falando de pessoas, de possíveis empreendedores que podem vir para o podcast agora na próxima temporada. Então, é uma construção em conjunta. Eu não faço nada sozinho e certamente todos aqui fazem em conjunto. E a nossa empresa agora vai ser assim. Eu não vou fazer sozinho, eu vou ser a ponte, eu vou ser o diretor de criação, mas nós vamos ter parceiros, nós vamos ter várias frentes, várias pessoas que vão atuar em conjunto. Esse é o ponto. Gente, quero citar aqui os momentos marcantes, né? Vamos lá, eu quero falar de cada convidado que a gente teve aqui. Eu não sei para vocês qual foi o convidado que vocês mais gostaram, mais se identificaram, mas nós tivemos de tudo, tá? A gente teve pessoas experientes e teve pessoas jovens. A gente começou a temporada com uma pessoa muito jovem, né? O Samuel da Silva, 24, se eu não me engano, não me lembro agora, 24, acho que é 24, não é, Maísa? 24. Ele que é empreendedor, inclusive apresentou, organizou o Astro do São Rafael no último ano. A Maísa vai lembrar muito bem do São Rafael, foi um empreendedor que nasceu de lá. Então foi fantástico conversar com o Samuel, porque ele inspira os jovens empreendedores a começar, a meter a cara. E o Samuel, um insight dele que me deixou muito, muito pensativo foi que ele, quando era criança, ele gostava de organizar os eventos, ele gostava de organizar as festas das amigas dele. As festas de 15 anos, ele comentou. E aí vem esse insight. Fique atento aos seus talentos. Atento aos seus talentos. Se você tem um talento lá da venda, um talento para mexer no computador, às vezes os mais velhos dizem para nós, né? Meu cara entende tudo de computador, né? Um talento nato para mexer no computador, um talento para se comunicar, quase derrubei aqui, a emoção. Um talento para se comunicar, um talento para fazer um serviço, enfim. Dizem as pesquisas que a gente nasce com 420 talentos. Então, fique atento aos seus talentos desde sempre, né? E faz muito sentido o que o Samuel traz. Ele sempre gostou disso e ele transformou em negócio. E aí, além de ganhar dinheiro, não é só sobre ganhar o dinheiro é consequência, né? Ele faz porque ele gosta. E ele gosta, ele cativa coisas boas nas pessoas e as pessoas olham e dizem, eu vou comprar desse cara, eu vou fazer com esse cara, né? Então, sensacional, né? Samuel, um abraço, baita episódio, muitos insights foi deixado nesse, mas acho que esse foi o principal. Na segunda temporada a gente recebeu os irmãos, na segunda temporada não, no segundo episódio nós recebemos os irmãos Rossetto Vanelli. Os irmãos Rossetto Vanelli têm a agência Bico Fino, agência de marketing. Inclusive, mandar um grande abraço para a Bico Fino, é parceira aqui do jornal, e a Bico Fino me convidou para apresentar o evento Uvatec da AgroPro na sexta-feira, na última sexta-feira. A gente tem uma parceria. E certamente Bico Fino será uma das nossas parceiras aqui da nossa produtora, com a parte do design, né? Então, já conversamos um pouquinho, o Maurício, ali na sutileza, mas certamente serão parceiros sim, porque o trabalho de design deles é muito fantástico. Então, agência Bico Fino, um abraço para vocês, o Maurício, o Márcio, e o insight desse episódio foi justamente a questão do provocar. O quanto a gente provoca nos nossos negócios, né? Ele estava mostrando aqui para nós, aqui quando veio, que eles colocaram um anúncio em branco no Jornal Florense. Eles colocaram um anúncio em branco e aí colocaram lá embaixo, a rotina já é pesada demais, né? Escreva nesse espaço algo para você arrejar a mente. São sutilezas que eles provocam. Eles provocam a outra pessoa a olhar, puxa, mas um anúncio em branco, quem que vai pagar um anúncio de jornal, né, para colocar em branco? E eles fizeram justamente para
provocar, né? Para provocar alguma sensação na pessoa. E aí a pessoa talvez vai escrever, talvez não escreva, mas provocou aquela curiosidade, provocou aquela sensação. E isso é uma jogada de marketing muito boa, que inclusive faz propaganda para eles, porque é um escritório de marketing, né? Então tenho uma admiração muito grande por esses dois empreendedores. Um abraço para vocês. No terceiro episódio, eu fiz um episódio solo para falar sobre criatividade versus capital. E aí você pode consultar lá, é um episódio bem bacana, que fala o insight principal desse episódio tá sem dinheiro, focar em parcerias, que é o que a gente vem falando, vem fazendo, focar em parcerias, focar em contatos, é muito importante. No quarto episódio, a Caroline Dani. Nossa, a Caroline Dani, ela foi uma pessoa que ela deixou o insight, o poderoso insight dela foi a questão do sommelier. Eu até perguntei para ela, eu disse, a gente foi para uma vinícola em Bento para sermos atendidos lá, e essa vinícola, ela fez um atendimento sensacional. Eu falei para ela naquele episódio que eles cuidavam quando o sol estava vindo no nosso rosto para mover os guarda-sóis. E eu até perguntei para ela, isso é um treinamento? Isso é um curso? E ela disse, sim, é um curso de sommelier. Né? E eu achei bem legal, ela explicou sobre o curso, ela faz o curso. E o insight dela justamente foi esse, que nós, Flores da Cunha, principalmente, nós temos muitas oportunidades pela frente, porque a gente precisa fazer esses treinamentos de ter o tato, né? De cuidar dos pequenos detalhes, né? Pensa, tu tá lá, eu jamais imaginei que os caras iam cuidar se o sol tá batendo na nossa cara e mover os guarda-sóis. E isso faz eu querer voltar lá, porque o lugar é bonito, o vinho era sensacional, mas vinho bom tem em muitos lugares, tem muitos lugares bonitos, tem várias opções, mas aquele atendimento, aquela recepção deles realmente faz eu voltar. Depois a gente conversou com o Gabriel da Chamonix, a Naira, e foi uma conversa bem legal, por quê? Porque a gente falou sobre a inovação do mercado imobiliário, né? Antigamente as pessoas preferiam as mansões, as casas gigantes, né? A tendência que agora é uma tendência ainda dos apartamentos mais compactos, mas apesar de ser mais compactos, a preferência das pessoas tem sido por imóveis mais verdes, né? Mais bonitos, mais atrativos e com espaços coletivos para utilizar. Então foi um episódio bem bacana, justamente por eles terem dado esse insight sobre esse mercado imobiliário e como ele vai se modificar, como mudou. Então, e o principal ponto-chave também foi as parcerias, né? São duas empresas, uma corretora e uma construtora, para vender mais, né? Para vender mais o apartamento, a construtora poderia ter construído e vendido, porque eles são construtora e incorporadora, então eles poderiam ter vendido, mas eles preferiram fazer a parceria justamente para vender mais rápido, comercializar mais rápido, para focar em outros projetos. Talvez vai ganhar um pouquinho menos no ticket, mas vai conseguir focar em mais projetos e mais divulgações. Então parcerias funciona e esse episódio é a prova disso. Falamos com a Silvana, presidente da Câmara, e a principal lição de liderança também dela é a questão do propósito. Ela vem de uma carreira política já antiga, né? Desde 2005, teve empresa de consultoria política, hoje é presidente da Câmara, e ela falou muito, que ficou muito marcado para mim, foi justamente o propósito dela. Ela trabalha, a política dela é o seu trabalho hoje, mas ela tem um propósito da causa social. E aí que tá. Quando tu tem uma missão, um propósito além, parece que as coisas elas tendem a funcionar muito melhor, né? Parece que elas fluem melhor. Parece que o objetivo, o propósito, ele se concretiza e aí o resto é consequência, né? O resto do que vem acaba sendo consequência. Então foi bem legal conversar com a Sil. E aqui tá também um episódio que tá no meu coração, foi com o Otávio, né? Falamos do negócio dele, 24 anos, e ele abriu a sua própria loja de suplementos e tem uma história muito legal, começou vendendo suplementos na academia, e esse episódio ele nos ensina o quê? Que às vezes não é
a ideia, não é o capital, não é a preparação. Às vezes é pegar e fazer. Cara, às vezes é pegar e fazer. Claro que a preparação é muito importante, ter um capital, ter uma reserva para empreender, isso é fantástico, é importante. Mas o Otávio, quando ele saiu ali do banco, ele meteu o cara a tapa e vendeu, e começou a vender. E aí o que acontece? A energia se movimentou, e aí ele conseguiu vender na academia, daí ele conseguiu fazer uma parceria. Então, sensacional. E aqui está um dos episódios que mais teve insights poderosos sobre comunicação com o Bacana. O Bacana é o publicitário mais antigo da nossa cidade. Então tu vê, a gente conversou com um cara novo e conversamos com um cara experiente, né? E o Bacana tem quase 40 anos na área da comunicação, 30 anos na agência Positiva. E o Bacana deixou um insight que mudou a minha cabeça, inclusive para a criação de conteúdo dos clientes aqui da produtora. Que foi bem interessante. Ele falou assim da construção offline, né? Que a gente tem que construir o conhecimento offline, né? Porque aí isso é base para o conhecimento no digital, na informação no digital, porque o digital não é conhecimento, o digital é informação. Tá? Então isso é bem importante. Então foram episódios maravilhosos, a gente encerrou falando com a Roberta Verde, a Roberta que vai apresentar o primeiro musical aqui de Flores da Cunha, ela que colocou energia, propósito, amor, então foi sensacional. Gente, foi uma temporada fantástica, né? E eu queria só deixar alguns dados bem interessantes do que eu falei antes, tá? Das tendências para 2026, que aí eu vou encerrar agora o nosso podcast falando o seguinte, que nós temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para acontecer, mudanças elas são necessárias, então esse momento nosso ele vem pensando nesses dados aqui, ó. O gasto global, olha só, presta atenção, tá? O gasto global com anúncios em vídeos curtos está crescendo e espera-se que o mercado ultrapasse 145 bilhões de dólares por volta de 2028. Então, em 2025, essas empresas já investem, né, cerca de 111 bilhões de dólares. Então, o investimento para essa área vai aumentar muito. Vai aumentar muito. Então, assim, ó, eu quero aqui saudar e cumprimentar todos os meus colegas de marketing, produtores, todos que trabalham com marketing, todos. E posso deixar um recado para vocês? Tem espaço para todos nós. Porque tem muita oportunidade. Ainda mais Flores da Cunha, que é uma cidade que vem de uma comunicação mais física, agora está transformando, colocando mais digital. Então a gente tem muito espaço, mas tem muito espaço. Muito espaço mesmo. Tá? Então assim, bora caprichar, né? Bora caprichar juntos. A gente está aqui aberto, inclusive, a parcerias, a quem quiser nos contatar. Nós temos aí vários projetos nesse sentido, tá? Eu anotei aqui vários dados, mas já ficou bem claro que é uma tendência. Ó, até anotei outro aqui, ó. No Rio Grande do Sul, 75% das indústrias planejam investir em 2025, focando em inovação e capital humano. Então isso mostra o desejo real de crescimento mesmo com desafios. Então nós sim enfrentamos um momento econômico desafiador, mas todos os empreendedores, todos os líderes, eles expressam desejo de crescimento, desejo de expansão, investimentos, todo mundo está investindo. Apesar da taxa de juros estar cara, das coisas estarem, os preços estarem altos, está todo mundo expandindo o seu negócio, está todo mundo divulgando o seu negócio. E é o momento para fazer isso. Então é um momento ideal, né? Por quê? Porque todo mundo está achando um jeito de vender, de fazer a sua estratégia, está todo mundo correndo atrás para vender o seu peixe, é natural, né? Então, gente, eu vou até tomar uma água agora porque eu quero anunciar para vocês, então, que vem aí a terceira temporada do Visão de Negócios. Na verdade, do Visão de Negócios é a segunda, né? Porque é a terceira temporada do podcast, né? E aí sim, a partir do próximo episódio, então, nós vamos mudar aqui um pouquinho essa tela, bem pouquinho, tá? A Visão de Negócios aqui permanece igual. A gente vai mudar o nosso logo, então, Visão de Negócios, uma parceria, né, de Jornal Florense e Capricho Estúdio Criativo, tá?
Então, nós teremos aí alguns formatos também interessantes, né? Algumas ideias aqui que eu pensei em fazer. Vamos continuar aprofundando nos negócios, no empreendedorismo. Teremos aí novas parcerias. O podcast vai manter a sua essência visual, né? Mas agora com a marca da empresa nossa, né? Então, vamos carregar essa marca para divulgar o nosso trabalho também, porque estamos aqui para isso também. E eu quero contar para vocês que dia 11 de novembro, terça-feira, a gente confirmou, né, a presença de um cara que eu falei no começo, gosta de ganhar dinheiro e ganha muito dinheiro. eu posso falar isso porque ele me autorizou. Ele mesmo falou isso no evento, então ele certamente falará isso aqui e é uma das perguntas que eu vou fazer para ele já. Um dos empresários mais renomados aqui da nossa região, tem parentes aqui em Flores da Cunha e confirmou que virá o nosso amigo, quem já foi para o Stone Hall, né, já viu uma apresentação do Elvis, já sabe quem é o Fabiano Feltrin. Então o Fabiano, dia 11 de novembro, nós vamos estar com ele aqui e eu convido você para ficar ligadaço, que entre ao vivo, que venha ao vivo, provavelmente será ao vivo esse episódio, tá? Porque vai ser à noite, na terça-feira à noite. Então eu tenho tanta pergunta para fazer para esse cara, porque ele falou um negócio lá na palestra, mas eu vou deixar para o dia. Né? Eu vou parar de falar, porque senão eu vou me empolgar. Então eu vou deixar para o dia, para que ele venha, porque eu quero que ele conte para vocês, para nós, como que ele transformou o Stone Hall lá, por exemplo, como ele vende mais de 40 imóveis na imobiliária que ele tem. Enfim, ele falou uma frase, só vou deixar essa frase para vocês. Para ganhar dinheiro, tem que contar uma história. Ponto. Né? E aí eu vou fazer essa pergunta para ele e ele vai dar o show dele no dia 11. Tá? Então, venham para esse programa ao vivo, que vai ser bem bacana. Então, esse é o episódio de hoje, né? A gente conseguiu falar um pouquinho do que vem por aí, das tendências para 2026, dos dados, falamos um pouquinho de cada episódio, de cada insight poderoso, falamos da próxima temporada do podcast. Lembrando que este podcast é um espaço livre e aberto para as empresas divulgarem a sua marca, divulgarem o seu projeto. E nós, quanto produtora social media, produtora multimídia, nós fazemos essa estratégia de marketing. Então fiquem ligados ali no Instagram, nós vamos fazer essa mudança de identidade, é uma mudança estratégica, pensando em mostrar o que a gente faz de fato. E o Visão de Negócios é um produto nosso e que nós vamos manter justamente por tudo, pelo network, pelo contato, pela divulgação e porque o mercado de podcast está super aquecido. Então a gente está ali justamente pensando no quê? Nas empresas, nas pessoas que vêm, que têm interesse também em divulgar a sua marca aqui. A gente está aberto também para conversar e fazer essas parcerias. Beleza? Gente, muito obrigado de coração. Mais uma vez agradecer ao Jornal Florência, agradecer a todos que acompanharam essa segunda temporada. Eu acredito que a próxima temporada vai ser mais longa, né? Ela vai ser mais longa. A gente fez o encerramento agora para estrategicamente fazer a divulgação do marketing, para divulgar então a nossa empresa. Capricha Estúdio Criativo é a nova empresa aqui da cidade que vai conectar e vai transformar esse marketing nas redes sociais e no digital. Desejo a todos sucesso, até o próximo episódio. Nós temos aí também alguns convidados que a gente está contatando, que a gente está confirmando para a nossa próxima temporada. Então vai ser muito, muito legal. E todo mundo dia 11, hein? Quero todo mundo aí ao vivo para a gente... para vocês também fazerem as perguntas de vocês para justamente uma pessoa que tem experiência, que tem mercado. É legal a gente conversar tanto com quem está começando quanto com quem já tem experiência para a gente aprendermos uns com os outros. Capricha! Cada dia uma chance de fazer melhor. Até o próximo episódio e um forte abraço para todo mundo.